Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar da tempestade coronavírus. Eu sei que a maioria de vocês tem falado demais sobre esse assunto, escutado demais sobre esse assunto, mas hoje eu gostaria de trazer um panorama bíblico sobre isso que nós vamos resumir como uma tempestade que está acontecendo sobre todos nós. Algo também espiritual, algo que também lida com a nossa fé, com a nossa forma de encararmos a vida. Então, dentro disso, eu quero trazer um episódio bíblico em que o nosso Senhor Jesus passou por uma tempestade, juntamente com os seus discípulos. E a partir disso nós vamos ver três coisas fundamentais. Como que as tempestades se comportam, quais são as características então de uma tempestade. Segunda coisa, como uma tempestade pode afetar a nossa vida com Deus. E terceiro, como uma tempestade nos faz crescer em Deus. Pode ser uma oportunidade para avançarmos e amadurecermos na nossa vida. Então fica aí conosco e vamos estar vendo biblicamente alguns princípios, alguns conceitos sobre tempestades espirituais, especialmente hoje, aquilo que nós estamos vivendo, a tempestade coronavírus. Para iniciarmos a nossa conversa, nós precisamos ter bem claro que as tempestades, elas nos causam medo. Elas causam apreensão, elas causam fragilidade. Então, cada vez que acontecem coisas que nós sentimos que estamos perdendo o nosso controle, que estamos perdendo o domínio da situação, que estamos perdendo a capacidade de projetar e planejar os nossos dias, isso nos causa um certo medo, isso nos causa uma certa apreensão e isso nós estamos chamando de momentos de tempestade. Então, em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por tempestades na tua vida ou essa é a primeira que você está encarando? Quando nós olhamos tempestades, eu não quero que você apenas pense em fenômenos da natureza, mas eu quero que você agora passe a pensar tempestades como momentos de instabilidade, momentos de turbulência que podem afetar o teu cotidiano, o teu trabalho, a tua família, pode afetar a tua saúde, podem afetar as circunstâncias da tua vida também de forma espiritual. Então fica a pergunta, essa é a primeira tempestade que tu está enfrentando em toda a tua vida? Eu acredito que não. Todos nós somos já bem treinados como seres humanos e volta e meia todos nós passamos por tempestades. E essa é a primeira grande característica de uma tempestade. Todas as tempestades são passageiras. Todas elas vêm e vão. E no momento em que nós estamos atravessando, é um momento que nós dificilmente conseguimos perceber o quão passageiro é esse momento. O quanto que uma tempestade passa rápido. Eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 35 até o 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vamos parar por aqui. Quando nós vemos esse texto da palavra de Deus, nós percebemos o quanto que Jesus está presente nas tempestades que os seus discípulos atravessam. E assim nós vemos já a primeira parte do nosso vídeo sobre as características de uma tempestade. Em primeiro lugar, tempestades são repentinas. Veja comigo no versículo 37 que de repente se levanta um forte vendaval. Os discípulos estavam ali andando com Jesus, estavam fazendo uma travessia de barco e repentinamente vem um forte vendaval e as ondas se levantam sobre o barco. Em segundo lugar, as tempestades sempre são severas, sempre são intensas. As tempestades são repentinas, mas tempestades são intensas. Quando vemos também esse mesmo versículo 37, diz que já quando veio esse vendaval, o barco começou a se encher de água. O barco começou a transbordar, começou a haver um momento intenso com aquela tempestade. E por último, as tempestades, como eu já ressaltei, são passageiras. Quando você vê já o capítulo 5, o próximo capítulo de Marcos, versículo 1 diz assim, que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Ou seja, aquela tempestade, assim como todas as tempestades, passou e passou de forma relativamente rápida comparado a tudo mais
que aqueles discípulos viveram com o Senhor Jesus. Então, agora que a gente entende que tempestades acontecem, que elas são repentinas, que elas são intensas e severas, mas que elas também são passageiras, e estamos vivendo uma tempestade que hoje eu estou intitulando como a tempestade coronavírus, eu quero te fazer refletir sobre como que uma tempestade pode nos prejudicar, como que uma tempestade pode afastar a nossa vida de Deus ou, no mínimo, afetar a nossa relação com Deus. Se você ler comigo novamente esse texto, no versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, tu não te importas que morramos? Aqui nós vemos já um fator primordial de como as tempestades podem abalar a nossa vida com Deus. As tempestades fazem com que nós venhamos duvidar que Deus é bom. Muitas pessoas eu tenho visto, têm dito que tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que temos vivido, está sendo causada por Deus. Está sendo promovida pela ira de Deus e pelo castigo de Deus. E respeito a opinião de todas as pessoas, mas quero te dizer que isso, na minha opinião, naquilo que eu tenho estudado da palavra de Deus e conhecido Deus por meio de Jesus Cristo, é uma tremenda mentira, é um tremendo equívoco. E se existe alguma coisa causando mal sobre a nossa sociedade, isso não vem de Deus, mas vem da própria obra das trevas, que usa, sim, legalidades para causar mal, afligir, matar, destruir, trazer desgraça sobre essa terra. Então os discípulos, assim que se levantou aquela tempestade, eles começaram a pensar e falaram inclusive para Jesus: Senhor, tu não te importas que nós morramos? Senhor, o Senhor agora não é tão bom assim e está, vamos dizer assim, desinteressado no nosso bem-estar? A segunda coisa que aquela tempestade fez foi aqueles discípulos duvidarem da graça de Deus. Duvidarem que Deus estava interessado em salvar a vida deles. E aí eles disseram: não te importa que nós venhamos morrer? Não te importa que morramos? Ou seja, além deles pensarem que Jesus não estava se importando, eles ainda estavam crendo convictos de que eles iriam morrer, de que a tragédia estava iminente e que não haveria solução. Um outro desdobramento que causa prejuízo às nossas vidas, nesse texto nós vemos, e em todas as tempestades, é que ela confronta a nossa fé. As tempestades colocam em xeque as coisas que nós cremos. E nós vemos o Senhor Jesus perguntar aos seus próprios discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês esqueceram daquilo que vocês têm vivido? Onde está a fé de vocês? Então, cada vez que nós enfrentamos, como nesse momento estamos enfrentando, uma tempestade nas nossas vidas, ela tem o poder, sim, de fazer que venhamos colocar em dúvida a bondade de Deus, de fazer com que venhamos colocar em dúvida a graça de Deus, o favor de Deus sobre nós e de fazer confrontar também a nossa fé, aquilo que nós temos crido. E por último, eu gostaria de ressaltar e fazer com que esse seja o ponto mais importante desse nosso vídeo. Como que nós podemos aproveitar para que uma tempestade nos faça crescer, nos faça avançar, nos faça amadurecer na nossa caminhada com Deus. No versículo 35 de Marcos 4, esse texto que nós estamos lendo, diz assim a palavra de Deus: naquele dia ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Antes de tudo acontecer, o Senhor Jesus já havia dito: nós vamos ir para o outro lado. Ele não disse: nós vamos morrer afogados. Ele não disse: nós talvez vamos conseguir ir para o outro lado. Ele disse com certeza: nós vamos ir para o outro lado. Então a primeira coisa, eu quero que você traga à tona na tua memória as esperanças das promessas de Deus, a relevância das promessas de Deus. Que as promessas de Deus sejam reais na tua vida, a realidade das promessas de Deus. Os discípulos esqueceram rapidamente, mediante uma tempestade, que Jesus já havia dito: nós vamos ir para o outro lado. Nós não vamos ficar aqui no meio do mar, nós vamos atravessar esse lugar, nós vamos passar por esse lugar. Então creia nas promessas de Deus para a tua vida. Leia a palavra de Deus, te apegue nas promessas do Senhor, porque a própria Bíblia declara que todas as promessas de Deus têm o aval para se cumprir na tua vida por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, as tempestades são uma oportunidade de manifestar a presença de Deus. Cada tempestade que nós atravessamos são uma oportunidade que nós temos de ver Deus agir, de ver a presença de Deus se manifestar. Se você ver comigo o versículo 38 do mesmo capítulo de Marcos 4, nós vemos que está escrito assim: Jesus estava ali, estava na popa, estava dormindo naquele momento, mas os discípulos o acordaram e clamaram a ele. Quando nós vemos isso, nós percebemos que os discípulos estavam com Jesus presente naquele momento de tempestade. Mas eles haviam deixado Jesus descansando, Jesus dormindo, e eles estavam enfrentando sozinhos aquele momento de crise.
No momento em que eles perceberam que Jesus estava ali e que era algo impossível humanamente de ser vivido, rapidamente eles se despertaram, clamaram para fazer com que a presença de Jesus fosse manifesta naquele lugar, para fazer com que Jesus estivesse vivo no meio deles, em meio àquela tempestade. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter esse momento agora, uma prioridade de clamar a presença de Deus, de atrair a presença de Deus, de despertar a presença de Deus dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, com as nossas famílias, nos nossos projetos de futuro. Porque o Senhor está muito interessado em manifestar a sua presença e nos fazer atravessar de forma breve essa tempestade que estamos vivendo. Em terceiro lugar, nós vemos que uma tempestade, ela tem a capacidade de causar o poder de Deus, de fazer com que o poder de Deus seja gerado, se manifeste no momento em que nós estamos vivendo. Veja comigo no versículo 39 desse mesmo texto, diz assim que o Senhor Jesus se levantou, então ele se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, e o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Imagine como que os discípulos poderiam ter tido essa experiência se não houvesse uma tempestade. As tempestades são uma grande oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando, de ter um milagre presente na nossa realidade, nas nossas vidas. E por último, nós percebemos que as tempestades produzem, no final, uma paz sobrenatural sobre nós. Elas causam a paz de Deus, elas produzem a paz de Deus se nós despertamos a presença de Deus no nosso meio, se nós focamos nas promessas que Ele tem para nós, se nós vemos o poder de Deus agindo por meio do nosso clamor. Isso causa uma paz que excede a nossa compreensão humana. Diz assim na parte final do versículo 39, que o vento se aquietou e que fez-se completa bonança. Deixa eu te dizer, essa tempestade vai passar. Tudo isso que nós estamos vivendo é algo transitório, não é o fim de nada, não é a ira de Deus se manifestando, mas é uma grande oportunidade para que toda a humanidade se volte para Deus, para impedir que avance qualquer tipo de praga, qualquer tipo de mal no nosso meio, para ver a presença de Deus se manifestar dentro de nós, na nossa casa, para ver o poder de Deus agindo, para ver coisas inexplicáveis acontecendo a partir do momento que todos nós como igreja estamos nos voltando para Deus e clamando a sua presença. Então, por causa disso, seja cheio dessa paz. Essa paz que te dá confiança, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que te faz crer nas promessas de Deus, essa paz que faz você atravessar a tempestade de uma nova forma, porque o Senhor Jesus está bem vivo e acordado na tua realidade. Que Deus te abençoe e que nós venhamos viver essa tempestade coronavírus com dias breves e que nós venhamos estar atravessando ela da mesma forma como os discípulos tiveram essa experiência, com o Senhor Jesus se manifestando, e nós sabemos que ali na frente nós vamos chegar do outro lado. Até mais!